Tivemos uma semana no Panamá, na nossa igreja central, recebendo grandes coisas de Deus e recebendo um novo tempo. Quantos acreditam que está começando um novo tempo? Está começando uma nova temporada para o Ministério Maranata. Estamos no ano do jubileu. Aí muitos me perguntam: Jean, o que é o jubileu? Eu não vou falar disso hoje. Deixar isso para o meu pai em algum momento explicar para vocês. Mas o que posso lhe adiantar é que grandes coisas acontecem no jubileu. E o jubileu, mesmo sendo o jubileu do nosso pai espiritual, é diretamente também o nosso jubileu, pois é o jubileu do Ministério Maranata. Então, grandes coisas estão por vir, uma nova temporada está começando, e essa nova temporada demanda coisas novas de cada um de nós. Quantos sabem disso? Eu não sei você, mas eu farei parte das vitórias que Deus irá nos entregar a partir desse jubileu. Quantos acreditam nisso? Amém. Com isso eu gostaria de partir logo para a mensagem. Vocês sabem que eu gosto de falar um pouco, então não posso correr riscos de passar do horário. Lá na convocação, como nosso Pai Naum diz, nós recebemos muita palavra, muita mensagem. E tem uma coisa muito real que a pastora Joan Rosário, filha do apóstolo Naum, disse. No último dia, domingo, nós fomos até o templo central lá e ouvimos a pregação dela, e ela disse algo muito claro. Ela disse: pastores, aqui nós agora estamos dentro de uma bolha. Quando vocês voltarem para suas cidades, vocês voltarão para suas realidades. Então, enquanto nós estávamos lá, estávamos dentro de uma bolha onde tudo era bom, tudo era lindo, compartilhando entre irmãos, sendo edificados pelos nossos irmãos pastores de Maranata Peru, de Maranata Argentina, de Maranata Colômbia, de Maranata Panamá. Mas depois que nós voltamos para a nossa cidade, nós voltamos para a realidade que deixamos há uma semana atrás. Mas tem uma coisa que mudou. Agora nós voltamos para a mesma realidade com uma palavra. Nós voltamos para a mesma realidade com uma promessa. Nós voltamos para a mesma realidade com uma visão, sabendo que se Deus nos entrega uma visão, Ele dará a provisão. Quantos acreditam nisso? Igreja, o nosso trabalho não é só alcançar vidas, mas despertá-las. Preciso que você entenda isso. Você já foi alcançado, você já está aqui, mas agora que você está aqui, você precisa ser despertado, precisa ser acordado. E eu vou me explicar um pouco disso. Todos temos um propósito em Deus, um processo e um caminho a seguir, mas muitos estão presos numa rotina evangélica e não no caminho do Evangelho. O que eu quero dizer com isso? Há muitos de nós que talvez chegamos ao Evangelho, chegamos a Cristo, conhecemos Jesus e somos salvos, tudo bem. Mas a partir disso há um caminho a ser seguido, há uma evolução que deve acontecer. Se ela não está acontecendo, nós temos um problema. Porque Deus não nos salvou, Ele não morreu na cruz apenas para que nós fiquemos sentados numa cadeira ouvindo a pregação do pastor todo domingo. É para que a pregação do pastor todo domingo impacte o nosso espírito e nos leve a uma mudança diária que nos aproxime de Deus. Quantos estão me seguindo aqui? Então nós precisamos entender que se nós não estamos crescendo em Deus, apenas estamos sendo entretidos dentro de um templo. Se nós não estamos crescendo em Deus, apenas estamos dando voltas em círculos numa vida cristã de rotina, sem crescimento nenhum. A palavra diz que Deus decidiu salvar o mundo através da loucura da pregação. E antes de Jesus ir ao céu, Ele deixou uma grande comissão que foi: vão e preguem o Evangelho. Mas como é que eu posso pregar um Evangelho que não transforma a minha vida? Como eu posso pregar um Evangelho que eu não conheço e não pratico? Quantos estão me seguindo até aqui? Então, partindo dessa base, nós precisamos entender que se o diabo não consegue te tirar da igreja,
ele tentará te paralisar dentro dela. O diabo tem um primeiro objetivo, que é te tirar da igreja, te afastar de Deus, te fazer crer que você não precisa de alguma coisa, ou que aquilo que é dito muito hoje em dia: para seguir Jesus eu não preciso ir para a igreja, eu posso orar em casa. Tem um meme que eu vi na rede social que eu amei, que é exatamente essa frase dizendo: para seguir Jesus eu não preciso ir para a igreja, eu posso orar em casa. E embaixo aparecia: curtido pelo Satanás. Satanás ama essa frase, porque o apóstolo Paulo diz: não façam como alguns têm por costume, que deixam de se congregar. E isso é explicado muito facilmente para quem faz ou já viu fazer um churrasco. Se você pega todos os carvões que estão acesos e você pega um deles e afasta, é questão de tempo para que ele se apague. É questão de tempo. Então aquele que se afasta da igreja achando que consegue manter uma conexão com Deus sem ir para ela, é questão de tempo para se apagar. É só questão de tempo. Se o diabo não consegue te tirar da igreja, tentará te paralisar ou te entreter dentro dela. Depois que ele percebe que não consegue te tirar da igreja, ele terá um novo objetivo: te paralisar. Ele não tem problema se você vem todo domingo ao culto e vem para a terça-feira de oração, desde que você não leve o evangelho que transformou a sua vida para outros. Ele não tem problema com que você seja um empresário cristão, desde que você não leve esse evangelho para os seus clientes. Desde que aquele que te veja não perceba que há algo diferente em ti. Porque não há melhor pregação do que o próprio testemunho. Então, quando nós vivemos o evangelho, às vezes nem é necessário pregar com palavras, o nosso agir já prega. Assim, mesmo não conseguindo te tirar dela, pelo menos evita que você reproduza o que Deus produziu em ti. Assim você não alcançará tudo aquilo que Deus já preparou para ti, o plano que Ele tem contigo. Porque eu não sei vocês, eu sei que Deus tem um plano comigo. Quantos podem acreditar nisso? Deixa eu te dizer uma coisa: o plano que Deus tem contigo não depende de ti, depende dEle, porque foi Ele que fez. Então não depende da sua capacidade nem da sua habilidade, apenas depende da sua fé. É só isso, fé. A fé é o centro de tudo. O justo viverá pela fé. Igreja, hoje meu intuito é motivá-los a ir a um novo nível de procura, conhecimento, conquista e fé em Deus. Porque nesse novo tempo, após o jubileu que começará no Ministério Maranata, que está começando e já começou no Ministério Maranata, nós precisamos ir a um novo nível. Nós precisamos subir mais uma escada, chegar a um novo patamar de procura de Deus, a um novo patamar de fé em Deus, a um novo patamar de serviço a Deus. Quantos acreditam nisso? Amém, isso aí. Estamos acostumados a reagir ao que acontece, mas eu lhes convido a fazer história através da fé em Deus e de seu propósito conosco. O que eu quero dizer com isso? A igreja está muito acostumada a apenas reagir ao que acontece. Dentro da política há movimentos que são contrários aos princípios cristãos, e quando eles se manifestam, então aí é que a igreja está começando a reagir contra aquilo. Mas a igreja precisa entender que nós definimos o que acontecerá através do mundo espiritual. Nós definimos o que acontecerá na nossa cidade, na nossa família, na minha vida, através da minha fé em Deus. Então tudo aquilo que eu faço em Deus tem uma consequência no mundo espiritual e consequentemente gera algo no mundo natural. Tudo aquilo que eu faço, seja bom ou ruim. Nossa igreja foi chamada para a grandeza, e não sei se é de números, mas lhes garanto que é uma grandeza de propósito.
O propósito que Deus tem com essa igreja não é pequeno, é um grande propósito, mas é um grande propósito que precisa de uma grande base de fé e de oração. Porque é algo que eu já tenho dito muito, nós precisamos de um caráter que possa sustentar o peso da glória que Deus irá nos entregar. Porque não seja que Deus nos entregue a grandeza que Ele planejou para nós, e por não estar preparados espiritualmente para sustentá-la, nós nos desviemos ou percamos o foco. Porque o foco sempre será encher a terra com a glória de Deus. Encher a terra com a glória de Deus. O foco é simples. Tudo gira ao redor disso. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, toda a oração está trabalhando com esse fim: encher a terra com a glória de Deus. Viver com menos do que foi prometido para nós não é humildade, apenas significa não corresponder ao que Deus já liberou para nós. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de algo espiritual. Cada um dos que está aqui conhece seu chamado em Deus, e se não conhece, sabe que tem um chamado. Apenas falta descobrir qual é. Mas todos os que têm um chamado devem saber que devem viver para esse chamado. A pastora Joan disse algo no meio da sua pregação que eu convido a todos a assistir, que impactou muito minha vida. Ela disse que ela viveu a vida inteira na casa do seu pai, sob a cobertura dele, e que isso fazia ela se sentir segura, e ela de fato vivia numa segurança espiritual que o seu pai gerava nela. Mas a partir do momento que ela saiu da casa do pai, ela conseguiu perceber os demônios que foram designados a atacar a sua vida. Ela diz que somente quando ela saiu da casa do pai, ela conseguiu sentir, e ela começou a receber os ataques que o inimigo sempre esteve enviando. Mas havia uma cobertura, e fez ela entender uma coisa: os ataques que o inimigo envia contra mim são do tamanho do meu chamado, não do meu nível espiritual. O que eu quero dizer com isso? Os ataques que o inimigo envia para cada um de nós são do tamanho do chamado que Deus tem com cada um de nós, independente de que nós estejamos ou não num bom nível espiritual. Ele não vai esperar que você esteja firme em Deus para te atacar. Ele vai começar a te atacar a partir do momento que haja uma promessa para a tua vida. E deixa eu te dizer que existe um livro chamado Bíblia, cheio de promessas para nossas vidas. Então, se talvez você sente que não consegue resistir os ataques do inimigo, está tudo bem. Você apenas precisa crescer em Deus, porque Ele está te atacando no nível do teu chamado e não no teu nível espiritual. Nós precisamos crescer em Deus. Precisamos aumentar o nosso tempo de oração. Precisamos aumentar o nosso tempo de busca a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 12. O nosso irmão Paulo vem falando sobre a rebelião de Israel contra Deus durante aqueles 40 anos que estiveram no deserto junto a Moisés. Quantos conhecem a história? Amém. No versículo 12 ele diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui já temos um primeiro ponto. Começa dizendo no versículo 13: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Nós precisamos estar rodeados de pessoas que no momento em que eu cair, vai me levantar e me encorajar a continuar. Porque se o meu círculo de amizade
apenas motiva a minha queda, ou apenas se dói junto a mim na minha queda, eu não vou para lugar nenhum. Mas se as minhas amizades me levantam quando eu caio e me encorajam a continuar, então juntos cumpriremos o propósito que Deus tem. Quantos estão entendendo até aqui? A palavra continua dizendo: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 14: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aqui Paulo está relembrando, ou trazendo à memória, a confiança que em algum momento o povo teve em Deus, mas parece que não tem mais. Vou continuar lendo. Versículo 15: por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Versículo 16: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Deus tirou da pandemia? É isso que diz aí? Quantos dos que estão aqui passaram pela pandemia? Quantos conseguem entender que Deus nos tirou da pandemia? No meio da pandemia morreram grandes homens de Deus, bons homens de Deus, mas nós estamos aqui. Então aqui a palavra no versículo 16 diz: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Eu pergunto, não foram todos os que Deus tirou da pandemia? Parece tão difícil acreditar hoje que Deus pode fazer algo grande comigo, ou que Deus fará algo grande com essa igreja, ou que Deus irá resolver o meu problema, esquecendo que Ele já me tirou de uma pandemia. O que mais eu preciso para conseguir ter fé e acreditar de que o mesmo Deus que me tirou daquela pandemia irá me tirar do problema que eu tenho hoje? Eu não sei você, mas eu sinto que o único que tem problemas aqui hoje sou eu. Mas eu estou lhe dizendo que o mesmo Deus que te tirou da pandemia irá te tirar do problema que estás enfrentando hoje. A palavra continua dizendo no versículo 17: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? No versículo 19 diz: vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então aquilo que me separa da recompensa que Deus tem para mim é a fé. Aquilo que me separa é se eu tenho fé ou não. Se eu tenho fé ou eu tenho incredulidade. É simples. A incredulidade me separa do que Deus prometeu para mim. Hoje eu quero fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que já têm enfrentado na vida e têm superado. Porque no momento em que estamos enfrentando o problema parece gigante, mas quando superamos, então não era grande coisa. E o novo problema que chegou, esse sim é grande. Não, o único grande que temos na vida é o nosso Deus. Não interessa qual o problema que chegou à sua frente, Deus é maior do que ele. Quantos já viram que outros superaram as dificuldades que enfrentaram e você não? Que um recém-convertido talvez já está falando em línguas e você não? Que um recém-convertido que tem um mês na igreja já está conquistando aquilo que Deus prometeu e você não? Muitos chegam a pensar talvez que é injusto, porque Deus está recompensando alguém que acabou de chegar e não está me recompensando. A única diferença é a fé. Ah, Jean, mas você está inventando isso? Vamos à palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 1 até o 3 diz o seguinte. Versículo 1: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado.
Versículo 2: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. A palavra está me dizendo que a mesma mensagem que foi pregada para mim, foi pregada para eles. É a mesma mensagem. Tiveram a mesma oportunidade. Qual a diferença? A palavra diz: mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de quê? Fé. Quantos sabem que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Mas aqui está me dizendo que eu preciso ter fé para ouvir. Então tem alguma coisa aqui que não está batendo. Ou eu tenho fé para ouvir, ou eu ouço e tenho fé. É muito simples, as duas. Você precisa vir à igreja e ouvir a pregação e ler a palavra, sabendo quem ministrou essa palavra, quem trouxe essa palavra para nós, quem escreveu essa palavra para nós, de quem é essa palavra. A palavra diz no livro de Gênesis que tudo foi feito através da palavra. A mesma palavra que criou o universo é a que nos dá promessas na Bíblia. É o mesmo poder. A palavra diz: o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. É o mesmo poder que me dá promessas na palavra. Então, quando eu entendo isso, eu tenho fé para crer no que está escrito nela. Eu tenho fé para crer o que é dito nesse púlpito e nesse altar. Quantos vocês estão entendendo até aqui? Mas a partir do momento que eu, com fé, ouço a palavra, a mesma palavra gera uma fé maior em mim. Lembre que a matemática do mundo, a nossa matemática não é a mesma matemática de Deus. A mesma coisa acontece com a fé. A lógica humana diria que eu preciso ouvir para ter fé, então eu creio e eu vou atrás das promessas. Deus te diz que não. Você precisa ter fé para ouvir. E ouvindo com fé, você gerará mais fé. Então você precisa apenas crer. Aquele que crer, apenas isso. O nosso pai tem pregado muito disso. Diz que seremos como uma árvore que estende as suas raízes até encontrar as águas. É uma fé inabalável. Eu sei porque eu sei que Deus irá fazer. Compartilhava com alguns irmãos depois do culto da manhã que uma das coisas que mais me impactou na viagem para o Panamá foi a fé. A fé que eles têm. Diante de algumas dificuldades que têm enfrentado, de alguns problemas que têm enfrentado, a fé deles é inabalável. A fé do nosso pai espiritual é inabalável. Ele disse uma frase tremenda. Ele disse: o meu Deus até hoje nunca me deixou em vergonha. Nunca. Então não interessa o que venha. Se durante 50 anos de ministério Ele não me deixou em vergonha, não é hoje que irá acontecer. Então, independente do que vier, diriam aqui no Brasil, Ele vai dar um jeito. Nunca duvide do que Deus pode fazer na nossa vida, nesse ministério, na sua família. Mas tudo que Deus fará depende da sua fé. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Quantos podem dizer nessa noite que precisam descansar? Que precisam do descanso de Deus? Só precisa fé. Para experimentar a paz que excede todo entendimento, precisamos de fé. Para o apóstolo Paulo é dito: você não pode ir para aquele lugar. Se você chegar lá, você irá morrer. E se aquela serpente te morde, você irá morrer. E ele diz: não, o meu Deus disse que eu seria julgado em Roma. E eu ainda não cheguei em Roma. Simples. O raciocínio do Paulo é muito simples.
Deus disse que eu vou para Roma. Eu não cheguei em Roma. Ponto e fim. O que disserem para mim não interessa. O que interessa é que eu vou chegar em Roma. Deus disse para nós que nós mudaríamos vidas para bem e para sempre. Até isso acontecer, não interessa mais nada. E o mais importante é que Deus disse vidas, não vida. Então a gente vai mudar vidas até que Ele venha. Quantos acreditam nisso? Aqui podemos ver que todos tiveram a mesma oportunidade. Todos ouviram a palavra, mas nem todos tiveram o mesmo resultado. O pastor não tem mais oportunidades porque ele é pastor, ele apenas tem mais responsabilidades. Mas todos temos a mesma oportunidade ao ouvir a palavra de Deus. Então a única diferença é a fé que cada um terá. Há uma grande diferença entre aquele que vem na igreja e ouve a mensagem para ter a sua consciência tranquila de que está vindo ao templo. Alguns vêm à igreja no domingo apenas para ouvir a palavra e dizer internamente para o seu coração: eu não estou desviado. Eu estou sem tempo, mas eu não estou desviado. Estou indo. Domingo eu estou lá, estou ouvindo. Mas na hora, não lê mais. Vá, mas ouve sem fé. Então sinto lhe dizer que você está desviado dentro da igreja. Você está dentro do ônibus 450, mas não está indo para Ponta Negra. Há uma grande diferença entre aquele que vem na igreja e ouve a mensagem para ter a sua consciência tranquila, dizendo que vem ao templo e ouve a mensagem. E há uma grande diferença com aquele que ouve a mensagem, sabendo que é palavra de Deus e crendo no seu coração que esta palavra colocará sementes em seu espírito, que dará um fruto e lhe fará crescer em Deus para alcançar o seu destino nele. Eu preciso vir à igreja todo domingo, toda terça-feira, toda sexta-feira, todo sábado, com uma expectativa do que Deus quer gerar em mim. Porque mais uma vez o evangelho trata-se de crescimento e de proximidade com Deus. Então o ideal é que toda semana, todo dia, todo momento eu esteja mais próximo dEle. Eu possa me aproximar mais de Deus, eu possa conhecer mais Deus. Se isso não está acontecendo, eu apenas estou entretido dentro de um templo. Eu preciso que o Jean dessa semana seja mais próximo de Deus que o Jean da semana passada. Eu preciso marcar no início do ano e no final do ano e perceber a diferença do meu espírito. Se não há diferença nem crescimento no meu espírito, foi um ano perdido. E que nem o nosso pai diz muitas vezes, há pessoas que têm 20 anos no evangelho, no primeiro ano do evangelho. É como se você estivesse 20 anos na escola, mas não passasse do primeiro ano. E ficar repetindo o primeiro ano durante 20 anos. Ah, eu tenho 20 anos de crente. Perfeito, mas continua sendo uma criança espiritual. E o que Deus quer trazer para essa igreja no ano do jubileu não é para crianças espirituais. A promessa é para todos, mas nem todos irão usufruir dela. Porque nem todos têm um nível espiritual para usufruir dela. E isso não trata-se de fazer uma exceção de pessoas. Ah, você não ora, então não venha. Não estou falando disso. Estou falando de que o tamanho do que Deus quer entregar não é qualquer um que consegue ter. Eu sempre digo para os meninos da minha célula: se Deus te dá uma Ferrari, mas você não sabe nem dirigir uma bike, na primeira curva você vai se matar. Então Ele não te dá a Ferrari. Mesmo tendo a Ferrari pronta para ti, ela tem teu nome, mas Ele não consegue te entregar a Ferrari, porque você não consegue nem dirigir uma bike. O Paulo disse de uma forma diferente, ele explicou com comida. Naquele tempo não tinha Ferrari. Ele disse: já era para vocês estarem comendo uma marmita que nem o Fred come, gigante, que dá para 3 pessoas comerem, mas vocês ainda estão de mamadeira.
Quando eu digo vocês, me refiro a mim mesmo. Lembre que aquele que prega, prega para si mesmo. Então estou pregando para mim mesmo. Eu preciso primeiro do que vocês crescerem em Deus, procurar mais Jesus, ser um reflexo nessa terra dele, que quando as pessoas olhem para mim possam ver Jesus em mim, que quando palavras saiam da minha boca possam ser as palavras que Deus quer que saiam da minha boca. Você deve apresentar sinais de mudança em seu agir, pensar, falar e no seu caráter. As pessoas devem perceber que você está mudando. Alguns acharão bom, outros ruim, mas todos devem perceber que você está sendo transformado por Deus, que você está num constante crescimento em Deus. Alguns irão dizer: antes você era mais legal. Outros irão dizer: irmão, você agora é mais legal. Mas independente do que dizerem, precisa existir uma mudança. Que quando as pessoas te procurem no teu passado, no que você fazia antigamente, você pode dizer: irmão, eu não estou mais lá. Estou num outro nível agora, estou numa outra coisa, estou num outro ambiente. Se isso não acontece, sinto lhe dizer que você não está vivendo pela fé. Você está vivendo por qualquer outra coisa. Fórmulas humanas, ideias humanas, planejamento humano, doutrinas humanas, mas não está vivendo pela fé. Entenda que o reino de Deus não é uma loteria. Há processos e condições para crescer em Deus. O que eu quero dizer com isso? Deus não está lá no céu com Jesus e o Espírito Santo jogando dados para ver quem é o próximo abençoado. Dessa vez saiu a Roxane, vai, bênção para ela. O Jimmy vai ter que esperar um pouco aqui. Não é assim que funciona. São processos e condições para receber a bênção. Como eu já disse várias vezes, é um ditado muito famoso aqui no Brasil. Dizem que Deus não está demorando, Ele está caprichando. Ou seja, Ele está fazendo bem feitinho. Isso é mentira. Deus já fez. Você não está pronto. Deus não precisa de 10 anos para preparar aquilo que Ele prometeu para ti. Ele já preparou para ti. É você que não está pronto. Então não é uma loteria celestial onde é decidido quem é abençoado e quem não. É através da fé que alguns recebem e outros não. Porque aquilo que se vê foi feito daquilo que não é visível. O apóstolo Naum, nós fizemos a convocação, foi num auditório da prefeitura de lá, foi alugado. Mas ele disse algo tremendo. Nós fomos lá para o terreno, vocês viram o terreno, tem vídeos no grupo da igreja. Nós oramos no terreno. E ele disse: para a convocação do ano que vem, ela será feita na cidade de Maranata. Mas irmão, não tem uma pedra da cidade de Maranata. A construção ainda nem começou. Eu nem sei quando começa. Mas ele disse com total certeza, sem dúvida nenhuma, daqui a um ano, a convocação será na cidade de Maranata. Como? Não é problema meu. Deus que disse. Se Ele deu a visão, Ele dará a provisão. Assim tem que ser a nossa fé. Eu sei porque eu sei porque eu sei que Deus fará aquilo que prometeu. Simples. Mas eu não vejo nada. Feche os olhos e ora. Veja no Espírito. O servo disse para o profeta: eu vejo uma pequena nuvem, pequenininha, não parece grande coisa, é muito pequena. O profeta disse: pronto, anuncia para todo mundo que vai arrebentar de chuva aqui. É pela fé. Você deve ter fé e aplicar essa fé. Você não é salvo pelas obras, mas deve ter as obras de um homem salvo.
As obras não irão salvar ninguém. Todos somos salvos através da graça e da fé em Deus. Mas, sendo salvos, precisamos ter obras de salvos. Você não é salvo por obras, mas as suas obras mostram a sua fé. Você não é salvo por obras, mas sem fé. Mas a fé sem obras é morta em si mesma. Então você precisa ter fé e agir nela. O Pai Naum não somente disse que a convocação seria na cidade de Maranata, mas como já deu a data da convocação, já todo mundo está organizando tudo para no próximo ano estar lá na cidade de Maranata, na data que ele disse, num templo que ainda nem existe, no mundo natural. Assim mesmo eu preciso agir. Eu sei que Deus me entregará aquilo e eu já estou me preparando para aquilo. Foi dito lá na convocação que mega igrejas seriam construídas no Ministério Maranata. E eu não sei vocês, mas eu já estou planejando em que parte do terreno estará a área de redes sociais. Qual terreno? Não sei. Quando vamos para o terreno? Não sei. Como vamos pagar o terreno? Não faço a mínima ideia. Mas também não é o meu problema. O meu trabalho é crer e já começar a trabalhar em cima disso. Ah, mas a minha mãe não acredita em Deus. O meu filho não acredita em Deus. O meu filho não é crente. É pela fé. As coisas que não são como se fossem. Filho, você será um pregador da palavra. Ah, eu não quero saber disso. Não quero saber ainda. Mas vai querer. Pela fé. Porque existe uma promessa que diz: crê tu e será salvo tu e a tua casa. Simples. Eu preciso crer nessa palavra. E nessa palavra eu vou caminhar. Algo que já temos dito: Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra. Jesus disse para ele: vem. Então ele foi. Crê tu e será salvo tu e a tua casa. Como? Não é problema meu. Eu apenas devo crer e declarar que aquilo irá se cumprir. Quantos dizem amém a isso? E para finalizar, ainda nem vi o tempo. Tá bom ainda de tempo. Dá para falar mais uns 30 minutos. Quantos dizem amém a isso? Para finalizar, gostaria de falar de uma história que todos temos ouvido desde o primeiro segundo que estivemos na terra. A história de Davi e Golias. Quantos já conhecem essa história? É uma história muito conhecida, não preciso ler ela totalmente. Está em 1 Samuel, capítulo 17, pode ler em casa depois. Mas o que eu quero focar nessa palavra é que há detalhes que não damos muita atenção. Sempre damos atenção à fé que o Davi teve, perfeito. Damos atenção a que Deus respaldou aquilo que o Davi queria fazer, perfeito. Mas é um detalhe que quando eu li e o Senhor mostrou para mim, me impactou muito. E é que a palavra diz que o povo de Israel estava se preparando para a guerra contra os filisteus. Diz que o povo de Israel, ele com toda certeza iria vencer os filisteus. Se a guerra fosse numa linha normal, onde vai todo mundo para a guerra e pronto, Israel ganharia tranquilamente. Então os filisteus, sabendo disso, eles disseram uma coisa: nós temos um gigante. Se todos eles vierem contra nós, a gente não consegue vencer. Mas se a gente envia um gigante para lutar contra um deles, dá certo. Então a palavra diz que o gigante Golias vai lá e desafia o exército de Israel e diz: traga um que consiga me vencer. E a palavra diz que todo o exército de Israel ficou com medo. Talvez eles pensaram: não, se a gente for todo mundo junto, um corta a perna, o outro bate no braço, o outro vai para a cabeça, o outro vai no peito e a gente mata ele, acabou. Mas se vai só um, não tem como. Esquece. Sem condições.
Eles viram o gigante e falaram: rapaz, esse boleto aqui, sem condições de pagar. Bora deixar para o Serasa, deixar lá pendente. Quantos conhecem o Serasa? Deus me livre. Talvez eles viram o problema e disseram: não, esse filho meu aqui não tem jeito. Esquece, não tem como ele mudar de vida. Talvez olhou para o problema e disse: não, minha mãe, não tem como ela chegar aos pés de Cristo. Mas o que mais me impacta é que o gigante Golias ficou 40 dias desafiando o exército de Israel. 40 dias, ao ponto de que o exército já tinha se acostumado ao desafio dele. Para eles era normal, já tinha 40 dias. Eles saíam para a batalha, apareceu Golias e dizia: quem é que vai me enfrentar? Todo mundo fugia, pronto. Mas houve um detalhe muito importante. O nosso amigo Davi, o rei Davi, ele vai para o campo de batalha, mas ele não ia lutar nessa batalha. Ele apenas foi para levar comida aos seus irmãos. Simples. Mas Davi conhecia Deus, porque Deus tinha entregado na mão dele leão, um urso, para cuidar das ovelhas do seu pai. Então, quando Davi chega no campo de batalha, ele está conversando tranquilamente com o exército, pergunta pelos seus irmãos para entregar a comida. E Golias sai e diz mais uma vez: enviem um dos seus para me enfrentar. Se eu vencer, vocês irão nos servir. E se vocês vencerem, nós iremos servir vocês. Quando Davi ouve aquilo, a palavra diz que ele ficou indignado. O nosso pai sempre diz, ele era margaritenho. Ele ouviu aquilo e disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse filho do capeta, filho do Satanás, que tem coragem de desafiar o esquadrão do Deus de Israel? Ele achou aquilo incrível. Mas o exército, que já tinha 40 dias ouvindo, se acostumou àquilo. O que eu quero dizer com isso? Não domestique os seus gigantes. Não se acostume à voz deles. Muitos já aceitaram a sua realidade e disseram: é a minha realidade, eu sou pobre e pronto. Minha família sempre foi pobre, então eu sou pobre. Aquele boleto do Serasa, o Serasa mesmo que vai ficar. A minha família nunca esteve de carro, então não tem como eu comprar um carro. Irmão, não aceite aquilo que o inimigo está dizendo para ti. O Golias disse tantas vezes que iria vencer eles, que o povo acreditou que de fato seria vencido por Elias. O exército disse: não tem como a gente enfrentar ele. Mas quando chega o Davi, que não estava acostumado àquela voz, e ouviu uma voz diferente ao que Deus dizia para ele, disse: peraí, está errado isso aí. Muitos estão acostumados ao ciclo de opressão do inimigo da nossa alma e acham normal viver oprimidos por ele, assim como o exército achava normal ser humilhado pelo gigante. Para ele já era mais um dia, mas para Davi não foi. Foi necessário que chegasse alguém externo, alguém que não estava no meio da batalha, que não tinha sido convencido pelas falácias do inimigo, para lhes fazer lembrar quem era o seu Deus. Primeira coisa que o Davi diz: quem é esse filho do capeta que tem coragem de desafiar o esquadrão do Deus de Israel? Ele não disse que ele estava desafiando apenas um exército. Ele disse: não, é o exército de Deus. Então a palavra continua dizendo, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, Saul mandou chamar o Davi, disse: traga esse menino para cá. Então a palavra diz no versículo 32 que Davi disse para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Para Davi foi simples.
Ele não viu a sua condição, o tamanho do gigante, ele viu o tamanho do seu Deus. Ele simplesmente teve fé para enfrentar esse gigante. O rei tenta colocar armadura no Davi, espada e outras coisas. Mas Davi rejeitou aquilo porque era muito pesado e ele não estava preparado para utilizá-las. Às vezes são colocadas coisas em cada um de nós para as quais nós não estamos preparados. Mas você precisa entender uma coisa. Depois que Davi abateu o gigante, como é que ele matou o gigante? Ele foi para a espada. Mesmo ele rejeitando a espada no começo, ele teve que usar a espada depois. E mesmo que você rejeite o fato de ter sido chamado para pregar, você terá que pregar. Mesmo que você diga, não, o louvor não é para mim, eu não posso fazer parte da equipe de louvor, irmão. Você vai sim. O nosso pai disse isso pela manhã, não tem como você fugir do propósito que Deus colocou na sua vida. Você pode talvez não usar ele agora, mas chegará um momento em que terá que usar. E depois sabemos que o rei Davi, ainda rejeitando no começo a armadura, o capacete, a espada e tudo aquilo, futuramente ele usaria a armadura, capacete, espada e tudo aquilo. Porque naquele momento ele não estava preparado, mas na medida em que ele foi crescendo em Deus, ele foi utilizando novas ferramentas para Deus. Quantos estão entendendo isso? O que você não sabia fazer ou não estava preparado para fazer durante um tempo, terá que começar a fazer agora. Pois as vitórias do passado nos levam para um novo nível, com novos gigantes e novas formas e ferramentas no Espírito para vencer. Ah, mas eu não falo em línguas. Você vai começar a falar em línguas. Quantos dizem amém a isso? 1 Samuel capítulo 17, versículo 42, continua dizendo que Golias olhou para Davi com desprezo, pois viu que é um rapaz ruivo e de boa aparência, e ele disse a Davi, por acaso eu sou cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Então, invocando seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo, venha e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Porém, mais uma vez, Davi nem ligou para o que o inimigo disse. Porque Davi diariamente ouvia uma voz, que era a voz do seu Deus, que lhe entregava a vitória para defender as ovelhas do seu pai. Então, ele ouvia diariamente a voz de Deus. Quando ele ouve uma voz diferente, ele já percebe imediatamente que essa voz está errada. O nosso problema não é a falta de disposição para ouvir a voz de Deus, mas a disposição para ouvir qualquer outra voz. Versículo 45. Davi, porém, respondeu ao filisteu, você vem com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Eu lhe pergunto, como é que Davi ia cortar a cabeça do gigante com uma pedra? Davi não tinha espada. Davi rejeitou a espada do rei, mas ele profetizou e disse, eu cortarei a sua cabeça. Eu não sei nem como é que pega numa espada, mas eu vou cortar a sua cabeça. Então você precisa dizer ao seu gigante, eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro para pagar o boleto, mas Jeová Jireh é o meu Deus, e esse boleto será pago. Você precisa dizer ao seu gigante, eu não sei como essa doença que está na minha família sairá, mas Jeová Rafa é o meu Deus e Ele irá curar. Você precisa dizer para essa depressão, eu não sei como eu vou sair daqui, mas Jeová Shammah sempre presente é quem luta por mim. E aquele que morreu na cruz para me entregar a vitória hoje. Quantos acreditam nisso?
Precisamos declarar com a nossa boca a vitória que o Senhor já prometeu para nós, e não aceitar as falácias do inimigo como nossa realidade, mas confrontá-las com as promessas de Deus. Que você não serve para nada. Não. A palavra diz que eu sou o sal dessa terra. Que ninguém liga para ti. Não, a palavra diz que o mundo espera a minha manifestação. A palavra diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Quantos estão acreditando nisso? Quantos estão acreditando nisso? Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume a elas, pois nós nascemos para vencer e não para viver em cativeiro. Quantos dizem amém? Tem algo vindo contra ti, ou o gigante já está na sua frente? Deus te deu a autoridade para enfrentá-lo e vencê-lo pela fé em Cristo. Não se entregue às circunstâncias, não desista, pois o Jesus que morreu na cruz é por nós hoje. O Jesus que te tirou da pandemia é contigo hoje. Não se preocupe, mas se prepare. Mas as coisas que virão, não se preocupe, apenas se prepare. A preparação te deixa pronto para vencer o próximo gigante através da fé, mas a preocupação te deixa exausto antes do gigante chegar. Quando você vive preocupado por aquilo que virá, você já está cansado e o gigante ainda nem chegou. Por quê? Porque o exército de Israel tinha medo de enfrentar aquele gigante que nunca tinha enfrentado antes. Porque eles acreditaram naquilo que o gigante disse. Eles decidiram ter fé naquilo que o seu inimigo estava declarando contra eles. Mas Davi chegou e disse: não, a fé que eu tenho está na palavra do meu Deus, não na palavra desse gigante. Pois o meu Deus é maior do que esse gigante. Aprenda a viver com uma fé inabalável. E para evitar se preocupar, se ocupe. Se ocupe em Deus. Busque Deus, procure Jesus dia e noite. Que você não possa sair ao trabalho de manhã sem antes falar com o seu Criador. Que você não possa deitar à noite sem antes falar com o seu Criador. Se é que você tem fé, se é que você é cristão e crente e filho de Deus, saiba que na comunhão contínua com Deus está a sua vitória. Mas o problema parece muito grande. É porque você está muito longe de Deus. O problema está aqui na sua frente e Deus está lá no fundo. Então o problema parece maior do que Deus, mas quando você se aproxima de Deus, você percebe o quão pequeno é o problema que está enfrentando. Porque não há nada maior que o nosso Deus. A palavra diz: não há nada que possa nos afastar do amor de Cristo. Nem os teus erros, nem as tuas falhas, nem a quantidade de vezes que falhou, nem ainda que os seus pais lhe abandonem, que os seus amigos lhe abandonem, contudo o Senhor te recolherá. É algo que sempre digo, mas o rei Davi experimentou algo que todos nós precisamos experimentar. Quando o rei Davi peca e se arrepende diante do Senhor, ele pede ao Senhor apenas uma coisa. Ele não pediu: Senhor, não tira o reino, Senhor, não tira a minha esposa, Senhor, cuida da minha família. Ele disse: não, Senhor, não tira de mim o teu Santo Espírito. É só isso que eu quero, apenas o teu Santo Espírito. Porque ele sabia que se ele mantinha um contato com o Santo Espírito, toda
todas as promessas de Deus permaneceriam nele. Fique de pé nessa noite. A palavra diz que cada dia tem a sua aflição, cada dia tem o seu problema, cada dia tem um gigante a ser vencido. Mas a mesma palavra diz: confia, pois eu já venci esse mundo. O Deus que já venceu todas as preocupações que você tem hoje é contigo. E a palavra diz: se Ele é por nós, quem será contra nós? Feche seus olhos essa noite e peça para Deus: Senhor, luta por mim, luta a minha batalha, me entrega a vitória que foi prometida para mim. Senhor, me ajuda a ter fé, para crer e saber que a vitória já está na minha mão. A palavra diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5: afastem-se do amor ao dinheiro, sintam-se satisfeitos com o que têm. Levante sua mão nessa noite, porque Deus disse: eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. E é por isso que nós podemos afirmar com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador e eu não terei medo. O que pode me fazer um simples homem? Igreja, Deus é contigo todo dia, até o fim do mundo. Não interessa o gigante que o inimigo trouxe à tua frente, ele não é maior do que Deus. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Vamos, adore o Senhor nessa noite, clame a Ele, clame a Ele. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo.
você hoje está aqui e não conhece Jesus, não aceitou ainda Jesus como seu Salvador, ou já o aceitou anteriormente, mas quer renovar os seus votos com Deus, quer se reconectar com Jesus, venha aqui à frente. Se você está nos assistindo pela internet e quer fazer essa oração, eu lhe convido a colocar a mão direita no seu coração e levantar a outra ao seu, e repetir comigo essa oração: Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego o meu coração e te entrego a minha vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e eu declaro que a minha fé será inabalável, que a minha fé estará 100% em ti, no nome de Jesus, amém e amém. Bata palmas ao Senhor nessa noite. Quantos acreditam que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Amém? Pode tomar o seu lugar. Vamos aproveitar esse tempo agora para recolher os dízimos e ofertas, as primícias e as doações. E como nosso Pai já tem ensinado várias vezes, a palavra diz que o dador alegre será abençoado. O que a palavra quer dizer com isso? Se você sente que está perdendo um braço ao dar a sua oferta, não dê nada, porque você não entendeu o princípio do dízimo, oferta e primícia. São princípios que Deus colocou na palavra para que cada um de nós possa ser abençoado. E há recompensas e colheitas que cada um de nós teremos se cumprimos esses princípios. Então, se você não entende o princípio, peça para que Deus revele ao seu coração esse princípio, porque acredite, seguindo esses princípios, a bênção de Deus estará na sua vida. Quantos acreditam nisso? Coloque a sua oferta na mão direita. Irá aparecer também na tela o nosso código Pix e as demais opções. Coloque a sua oferta na mão direita e ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite pedimos que a oferta que está sendo entregue possa ser recebida pela tua mão, Senhor, que possa chegar diante dos teus pés e possa de fato, Senhor, falar por cada um de nós, assim como a oferta de Abel falava por ele ainda depois de morto. Nós declaramos que as nossas ofertas subirão diante de ti, Senhor, e será uma mostra da nossa fidelidade e fé em ti. E para aquele que não tem nada para dar hoje, Senhor, eu te peço que possas abençoá-lo, para que ele também possa semear no teu reino e semear na tua obra, no nome de Jesus, amém e amém. Pode vir aqui à frente. Levante sua mão direita, como filho do pastor. Como seu irmão, eu lhes abençoo e declaro que o inimigo não pode tocá-los, danificá-los, nem matá-los. E eu declaro que nesse ano do jubileu, todos e cada um dos que está aqui terão um crescimento no seu conhecimento de Deus, na sua fé em Deus, ao ponto de experimentar tudo aquilo que Deus prometeu para essa casa, no nome de Jesus, amém e amém. Estamos